Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E o papai quer falar comigo e com você neste momento em Mateus 5, 44, 45 e diz assim: Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Oh, Deus lindo e maravilhoso! Amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Meu amado e minha amada, vamos mais uma vez analisar nossa vida. A gente tem obedecido a essa palavra que o papai deixou para nós? A gente tem amado, queridos, os nossos inimigos e orado por aqueles que nos perseguem. A gente tem amaldiçoado, a gente tem feito aquelas orações tipo assim, que a mão de Deus pese, que Deus faça isso, faça aquilo. Ou a gente tem amado, orado por eles, porque eles nos perseguem. Porque, queridos, se a gente está orando de uma forma errada, e se a gente não está amando os nossos inimigos, não tem jeito de viver essa parte aqui do versículo, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Então, como é que você vai ser filho de um Deus que não faz exceção de pessoas? Como que nós vamos ser filhos de um Deus que não faz exceção de pessoas, se nós fazemos? Porque ele faz raiar o seu sol. O sol é dele, para os maus e bons. Ele não deixa os maus sem o sol. Ele não derrama a chuva só sobre os justos. Ele derrama sobre os injustos. Se ele é um Deus que age assim, e se nós dizemos ser filhos dele, nós precisamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Amar nossos inimigos. Quando você para e fala assim, meu Deus, mas como amar uma pessoa que só nos faz o mal? É uma tarefa tão difícil, eu não sei se eu vou conseguir. Sabe, queridos, às vezes estamos em falta com nossos amigos. Imagina agora, para um pouquinho. Quem que é que te persegue? Quem que te persegue? Amar é um dom de Deus. É dom de Deus. Você tem esse dom. E devemos buscar com todas as forças este dom. Porque conseguindo, aí nós vamos conseguir amar quando a gente ter a consciência, entrar no nosso coração, a gente entender o quanto nós somos amados por Deus. Quando eu e você entender que mesmo da forma que nós somos, Ele nos ama e Ele derrama sobre nós a chuva, o sol, as bênçãos sobre nós. Queridos, nós temos que fazer um dia a dia, uma rotina de cultivar este amor através do Espírito Santo. Queridos, nós temos que ir armazenando, criando dentro de nós, porque vai ser uma tarefa árdua, mas nós conseguimos de ter compaixão, misericórdia, sensibilidade por aqueles que estão longe de Cristo e que não podem entender porque estão longe e se tornam nossos inimigos. Queridos, é porque eles não tiveram a oportunidade que nós tivemos de conhecer a palavra que liberta. Então temos que orar por eles e amar a eles. Porque foi através do Espírito Santo que nós, convencidos pelo Espírito Santo, viemos a ter essa transformação. Aproveitamos essa oportunidade, deixamos ser achados. Não é verdade? É que nós podemos amar aqueles que nos perseguem, sim, através do Espírito Santo. Só juntinho com Ele, só Ele nos direcionando, só esse amor do Pai para fazer isso na nossa vida. Sabe, queridos, o papai, ele não fala assim, você que é santo, clama-me e eu respondo. Não, ele diz, clama-me e responder-te-ei.
O salmista diz no Salmo 141, fala assim, ó, clama a ti, Senhor, vem depressa, escuta minha voz quando clamo a ti. E Deus mostra para ele o caminho que ele deve seguir, porque ele está pedindo a Deus, elevando a alma a Deus, clamando a Deus por socorro, pedindo a direção. Sabe, amados, nós precisamos não ser somente ouvintes da palavra. Nós precisamos começar a praticar, analisar nossa vida, refletir e ver se a gente se encaixa no que a gente está falando, no que a gente está pregando. Não é verdade? Sabe por quê? Quando os justos florescem, o povo se alegra. Mas e se a gente, queridos, não for justificado nada, o povo vai se entristecer, queridos. Nós precisamos pregar a palavra, o evangelho a todas as pessoas. Mas nós precisamos viver também o que nós pregamos. Sabe, queridos, quando é algo muito bom, a gente não tem vontade de compartilhar com as pessoas? Então, o Evangelho de Cristo é muito bom, é maravilhoso. E nós temos e podemos fazer isso, queridos, compartilhar com as pessoas, compartilhar com os outros. Mas muitos de nós o retemos, e não retemos falando, nós retemos não praticando. A gente não consegue praticar isso, esse Evangelho de Cristo. E a gente começa a fazer o quê, queridos? A fraquejar. Mas Deus é a força do nosso coração, Ele é a herança nossa para sempre. Nós temos que ter o prazer do Senhor, o prazer de regozijar a nossa alma nele. Porque a palavra diz que onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então vamos adorar o Senhor, o nosso Deus, e só a Ele prestar culto. Vamos adorar a Ele, queridos. É só Ele que cura os nossos corações quando estamos quebrantados. Ele cuida das nossas feridas. Sabe, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria do Espírito Santo. Então, vamos começar a viver a palavra. Sabe, queridos, o Senhor nosso Deus diz assim que, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. Amém? Deus maravilhoso, Paizinho querido, te louvo e te agradeço, papai, por tanto ensinamento, por tanta direção, por tanta instrução que o Senhor tem nos dado neste momento. Paizinho, nós te agradecemos porque isso mostra que o Senhor é o nosso pastor e o Senhor cuida de nós, as ovelhas do teu pasto. Papai, nós te amamos, nós te adoramos, nós entregamos nossa vida a ti. Papai, nós decidimos a ouvir, a ler, a obedecer e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.